Olá, olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui então hoje para a gente conversar sobre como ter mais paciência com os filhos, não é mesmo? Acho que essa é uma queixa de toda mãe. Toda mãe sempre se culpa por perder a paciência com os filhos, né? E por isso que eu decidi fazer essa live hoje para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Que mãe aí que não quer ser mais paciente? Acho que todas, né? Então, a gente precisa entender, que é o que eu pretendo explicar hoje nessa live, é assim, o que acontece quando a gente perde a paciência? Né? O que está acontecendo no nosso organismo? O que está acontecendo no nosso cérebro, no nosso comportamento? E como é que eu posso lidar com tudo isso? Então, vou trazer dicas práticas também de como é que você pode lidar com tudo isso que está acontecendo, tá certo? Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente precisa entender que ter paciência tem a ver com você gerenciar as suas emoções, com você conhecer a si mesmo e fazer uma boa gestão das suas emoções, certo? A paciência é sua. Você não deve culpar a sua criança quando você perde a paciência, né? Geralmente, tem muitas mães que fazem isso. Olha lá, você me tirou do sério. Eu perdi a paciência por sua causa, porque você fez isso. Então, veja bem, eu entendo que alguma coisa a criança pode fazer para te tirar do sério, né? Mas aquela ação de explodir, ela está sob o seu controle, ou pelo menos deveria estar, né? Então, quando a gente explode, que é esse momento que a gente tem essa sensação que perdemos a paciência, isso é uma questão sua, que você que tem que saber gerenciar as suas emoções. Não adianta dizer, nem culpar a criança dizendo que a responsabilidade é dela. Entende isso? E também é importante dizer que tudo que a gente vai conversar aqui hoje é para você aprender a ter paciência em qualquer relação. Hoje eu tive até uma sugestão lá no meu Instagram de uma mãe que falou assim: ai, você podia fazer um dia uma live de como a gente ter mais paciência com o marido, né? Então, assim, tudo que eu estou ensinando aqui hoje é para qualquer relação, tá bom? Seja com o marido, seja com amigos, com familiares e inclusive com o seu filho, ok? Porque eu vou falar de como que a gente funciona, como é que funciona o nosso cérebro, como é que funcionam as nossas emoções e por que que a gente perde a paciência e como a gente pode resolver isso, tá bom? Então vamos lá, continuando o que eu estava falando, você precisa entender que a paciência é sua. Se você perde a paciência, então é porque você está com um problema de não ter autocontrole e de não saber lidar com as suas emoções. E eu vou explorar isso um pouco mais, tá bom? O que acontece com qualquer pessoa que está nervosa, que está irritada, que está com raiva, que está assustada, que está com medo ou ansiosa? Qualquer pessoa em qualquer idade. Isso acontece tanto com um adulto como com a criança. Quando a gente está vivenciando essas emoções que eu acabei de citar, a gente ativa o nosso cérebro, que a gente fala cérebro primitivo, tá? É como se a gente desligasse nesses momentos nosso cérebro racional e acionasse um cérebro primitivo. E é por isso que a gente explode, é que a gente reage àquela situação. Então, o que acontece? Você já deve ter observado que nesses momentos de raiva, de explosão, você não consegue pensar, né? Você não consegue pensar direito no que você está fazendo, nas conclusões que você está tirando sobre aquela situação. Depois, quando tudo passa e você se acalma, você fala assim: puxa, mas eu não precisava ter feito tudo isso, né? Puxa, aí você enxerga como você poderia ter resolvido a situação de uma maneira tão mais simples, tão mais calma, tão mais centrada. E isso é verdade, porque quando a gente está no momento da raiva, por exemplo,
o nosso cérebro racional não funciona direito. Só funciona o nosso cérebro primitivo. O que é isso de cérebro primitivo? Deixa eu explicar para vocês melhor. A gente precisa lembrar que nós, né, o ser humano de hoje, tem uma ancestralidade. E o cérebro, né, funciona da mesma maneira, em muitas coisas, de como funcionava lá nos nossos ancestrais. Inclusive, o cérebro primitivo, ele garantiu a sobrevivência da espécie humana até os dias atuais. Por quê? Quando lá os homens das cavernas iam sair para caçar, e eles estavam lá no meio da floresta e de repente aparecia um leão faminto querendo devorá-lo, se ele fosse parar para pensar na situação, parar para pensar, será que eu luto ou será que eu fujo? Sob que ângulo é melhor atacar esse leão? Ixi, ele já seria devorado, né? Então, o que acontece? No momento em que aquele homem se depara com o leão, tem uma reação automática do nosso organismo que como se desligasse o nosso lado pensante e a pessoa simplesmente age por impulso. Ou seja, literalmente reage. E para esse cérebro primitivo só existem duas principais funções. Existem 4, mas 2 principais, que é lutar ou fugir. As outras 2 são congelar ou se fingir de morto, né? Tudo isso para garantir a nossa sobrevivência. Então, quando aquele homem se deparava com aquele leão, imediatamente o cérebro dele manda um comando para o corpo que muda uma série de funções químicas, metabólicas, e ele coloca esse homem funcionando no modo luta ou no modo fuga, que nada mais é do que um modo sobrevivência que a gente fala, né? Porque ele vai ter que ter uma reação ali rápida, ou para lutar com aquele leão e matá-lo, ou para correr muito rápido e com isso conseguir se defender, conseguir se proteger, certo? Deu para entender isso? Então tá bom, acho que eu vou fechar aqui um pouquinho minha cortina, que acho que esse sol tá atrapalhando um pouco. Aí, ficou melhor. Então, o que acontece? Hoje nós não temos mais isso, né, de sair e se deparar com um leão propriamente dito. Os nossos leões são outros. Muitas vezes são os problemas da vida, são os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias emoções, que são esses leões que nos assustam, que nos deixam ocupados, que nos deixam com medo, que nos deixam ansiosos, que nos deixam inseguras, né? E quando a gente se sente assim, a gente ativa, né, num movimento automático, não é consciente, é uma resposta natural do nosso organismo. Você não faz porque você quer, tá certo? Ela é uma resposta de proteção. A gente ativa o nosso cérebro primitivo, que põe a gente a reagir à situação, né? Então, gatilhos hoje que podem acionar esse cérebro primitivo. Estar exausta, cansada, com fome, com sono. Estar estressada, preocupada, estar com medo, não se sentir amada, não se sentir importante, não se sentir respeitada. Então a gente fala, né, do que? De necessidades físicas e necessidades emocionais, que quando não estão atendidas, isso tanto no adulto como na criança, tá? Pode nos levar a funcionar no modo sobrevivência. E aí você vai estar ali muitas vezes irritada, impaciente, simplesmente reagindo às situações que é o momento de explosão. Então veja, você não pode controlar no sentido de não entrar no cérebro primitivo, né? Porque, como eu disse, ele é uma resposta automática. Mas você pode decidir o que você vai fazer a partir daí, tá bom? E a gente vai falar sobre isso já já.
Olha, e trazendo um pouco para a maternidade, o que pode ser gatilhos que nos colocam nesse modo sobrevivência? Por exemplo, um filho que não obedece, que você fala assim, vai tomar banho. Ele, não vou, não quero. Aí você, sem perceber, muitas vezes sem se dar conta, já para e pensa assim, ai, essa criatura não me obedece, né? Como é que eu vou mostrar para ele que sou eu que mando aqui? Você se sente ameaçada na sua autoridade como mãe, porque o seu filho não coopera, não obedece, né? Aí você começa a se sentir ameaçada. Eu preciso fazê-lo tomar banho para mostrar que eu que sou autoridade aqui, que eu que mando aqui, né? Entende? Só esse pensamento que passa tão sutil na sua cabeça que você pode nem se dar conta, já dispara, já pode alertar e despertar o seu cérebro primitivo. E aí você começa a disputar poder com o seu filho, porque você entrou no modo luta. E aí quanto mais você faz isso, mais irritada você fica e pior a situação fica. Até que você pega aquele menino pelo braço e vai arrastando ele para o banho, e ele chorando e gritando, e você também nervosa, e aí vem o sermão, mas você não coopera, poxa vida, eu tô te pedindo tantas vezes para tomar banho e você não vai, né? E depois que tudo passa, você fala, nossa gente, não precisava, né? Poxa, peguei meu filho pelo braço, não queria ter feito isso, não precisava ter resolvido desse jeito. E aí você tem até uma outra ideia, né? Poxa, se eu tivesse feito assim, 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 inventado uma brincadeira, ele poderia ter topado entrar no banho sem precisar de tudo isso. Por quê? Porque quando você acalmou, desligou o cérebro primitivo e voltou ao lado racional. Aí sim você consegue pensar claramente sobre a situação e encontrar soluções para ela, tá? Então percebe, o filho não obedecer, não cooperar, pode ser um gatilho para você despertar aí, né, o seu cérebro primitivo e desligar o seu lado racional. Quando você sente que a sua autoridade como mãe, por exemplo, está sendo questionada. Ou numa situação social, né? Aquela cena clássica do filho fazer uma birra no supermercado. Você fala, não vou comprar esse chocolate hoje. Aí pronto. Aí a criança emburra, fica brava, pode começar a chorar, né? E aí você fica, meu Deus, que vergonha. O que os outros vão pensar de mim? Vão achar que eu sou uma péssima mãe, que eu não tenho autoridade, que meu filho não me respeita. Então, essa pressão do olhar dos outros pode te fazer questionar-se de quão boa mãe você é. Então, você se sente ameaçado, entende? Esse é o seu leão, né? Será que eu sou uma boa mãe? Meu filho não obedece, meu filho não coopera, logo eu não sou uma boa mãe. Então, você está se sentindo ameaçada. E isso leva o seu corpo a ter essa reação automática de lutar ou fugir. Então, naquela hora, um comportamento de fuga poderia ser de você pegar o seu filho e sair com ele do supermercado brava, falando, nunca mais te trago aqui do supermercado comigo, porque você não obedece, porque você não colabora, e vai dando aquele sermão que vai deixando a criança mais chateada e você também. Ou seja, é como jogar combustível no fogo. Só piora a situação. Percebe? Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? A gente não sabe, né, muitas vezes, o que nos tira do sério, por que a gente explode. E é importante você entender como é que funciona o seu cérebro. O seu cérebro da sua criança funciona desse jeitinho que eu estou te falando, né? Então, a gente precisa, o primeiro passo é entender isso. Então, veja. Como é que eu vou começar dizendo como é que a gente pode lidar com essa situação? A primeira coisa eu vou falar da prevenção. Se a gente já viu que situações físicas ou situações emocionais podem ser gatilho para a gente entrar no funcionamento do cérebro primitivo, você pode prevenir isso como? Se você cuidar de você. Você já reparou que quando você está sem dormir, cansada, ou com fome, a paciência fica bem curta? Fica, por quê? Porque o seu organismo está entendendo, olha, essa pessoa aqui não está bem, ela está sob ameaça de colapso. Porque ela precisa descansar, ela precisa se alimentar, ela precisa desestressar. Então você está funcionando no modo
do cérebro primitivo sem nem perceber, tá? Então, ser uma boa mãe, ser uma mãe mais paciente, passa pelo autocuidado. E isso é um ponto muito importante, porque as mães são muito boas em ir se colocando lá para o final da fila. E não só no final da fila, fica tanto no fim da fila que depois as necessidades da mãe são praticamente extintas. Ela cuida de tudo e de todos e nunca tem tempo para cuidar dela. Mas veja, se você está frustrada, infeliz com a sua vida, como é que você vai ter paciência? Percebe? Você pode comparar. Lembra naquele dia que você está super bem-humorada, que você está feliz, que você está animada, que você está motivada. Como é que é a sua reação com as pessoas, com os filhos? Você consegue ser muito mais tolerante, muito mais paciente, muito mais amorosa, não é verdade? Isso é à toa? Claro que não. Se você está fisicamente e emocionalmente bem cuidada, você está se sentindo bem, logo, o seu cérebro racional está dominando a maior parte do tempo e você consegue ter muito mais equilíbrio e serenidade para lidar com as situações desafiadoras do dia a dia. Em contrapartida, se você está exausta, sobrecarregada, desgostosa com a vida, você está funcionando no modo sobrevivência. O seu cérebro sabe que você não está bem, sabe que tem necessidades suas que precisam ser cuidadas e, portanto, ele vai acionar o cérebro primitivo numa reação de proteção, de proteger você, tá? E vai te fazer reagir às situações. Aí você vai reagir às pessoas que estão ao seu redor, você vai reagir e não agir com os seus filhos, porque você está funcionando no modo do cérebro primitivo para o qual só existe lutar ou fugir para garantir a sua sobrevivência. Entende o que eu estou dizendo? Então, ser uma mãe amorosa, paciente, eficiente, leva tempo e energia. Isso é fato. E você não vai poder fazer o seu melhor se você estiver cansada, irritada, estressada e sobrecarregada. Ninguém faz o seu melhor quando se sente péssimo. O segredo para se fazer o seu melhor é se sentir bem. Essa é a verdade. E isso significa que você vai sim precisar encontrar meios para se reabastecer. Então, a sua primeira lição dessa aula de hoje é: pensa o que geralmente te relaxa e te renova. Pensa no que te faz se sentir viva e feliz. E isso eu não estou falando de grandes eventos, de grandes coisas. Você pode, por exemplo, precisar ficar um tempo a sós para se recarregar. Você pode ouvir música. Você pode gostar e precisar fazer uma caminhada, né? Às vezes 20 minutos, meia horinha que seja, fazendo uma caminhada vai te renovar. Ou fazer as unhas, enfim, que coisas tão simples, né? Mas tão importantes fariam a diferença para você mudar o seu estado físico e emocional. Às vezes tomar um banho tranquilo, sem pressa, sem filho entrando e saindo do banheiro ou batendo na porta, tá? Então você precisa, sua primeira lição hoje é pensar em que coisas você poderia fazer para cuidar de você. Escreva pelo menos 3 coisas num papel. E pense em pelo menos uma vez por semana fazer uma dessas coisas. Porque se você não cuidar de você, você não vai conseguir ser essa mãe amorosa e paciente que você quer tanto ser. Percebe? Segundo ponto, você, mãe, vai precisar de pessoas na sua vida para te ajudar. Criar filhos é uma tarefa muito grande para se fazer sozinha. Você precisa de algum tipo de apoio, seja ele apoio da família,
ou apoio pago mesmo, né? De ter uma pessoa para limpar a sua casa, para cozinhar para você, para ficar, né, uma babá, para ficar com o seu filho, para que enquanto você pode fazer alguma coisa por você. Mas o fato é, você vai precisar de apoio. E esse apoio, muitas pessoas acham que a mãe precisa de apoio só nos primeiros 40 dias de vida do bebê, né? O famoso puerpério. Mas tudo bem, a mãe precisa realmente de apoio nesse período. Mas depois desses 40 dias, depois dos 3 primeiros meses, cuidar de um bebê e cuidar de uma criança, mesmo uma criança maior, continua sendo trabalhoso, tá? Eu não sei se as pessoas, se a nossa sociedade tem noção disso, mas continua sendo. A mãe precisa de apoio a infância toda dos filhos. E não só nos primeiros 40 dias. Então você precisa ter pessoas que vão te apoiar. Se você não tem como pagar, se você mora longe da sua família, então você precisa criar um ciclo de amigos que você possa se revezar com essas pessoas, né? Então um dia você vai ficar com os filhos de mais 2, 3 amigas para que elas saiam. E no outro dia você que vai sair e uma delas é que vai cuidar das crianças. Mas não dá para ser mãe sozinha. Por quê? Cuidar de crianças requer tempo, requer energia, requer atenção. E se você não cuidar de você, você não vai conseguir desempenhar esse seu papel de mãe da maneira adequada, paciente e amorosa que você quer. Percebe? E tem um outro ponto. Estar com pessoas reais e ao vivo é muito importante para a saúde mental. Tem mães que passam o dia se relacionando apenas com crianças, né? Então você precisa também estar com outros adultos para você se nutrir. Nós somos seres sociais e nós precisamos de conexão com outras pessoas. E nós precisamos ter pares, pessoas iguais para a gente trocar, para a gente nutrir a nossa necessidade de conexão. A pandemia mostrou muito isso, porque as pessoas sentiram muito a falta desse contato social, desse convívio social, e isso adoeceu muitas pessoas, né? Então você precisa sim se organizar para uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, marcar um encontro, tomar um café com aquela amiga, sabe? Isso é cuidar de você e você vai ver que quando você voltar para casa, você vai estar renovada e vai conseguir ser uma mãe muito mais paciente, tá certo? Então, encontre coisas que te façam se sentir viva e feliz. Encontre uma rede de apoio para que você possa também ter momentos com outros adultos, para que você possa ter um tempo de investir no relacionamento com seu parceiro e para que você possa ter também pares, pessoas iguais a você, com quem você pode trocar e compartilhar. Muito bem. Quando a gente tem filhos, não importa a idade, a gente precisa usar o nosso tempo da maneira mais sábia possível, né? Porque mãe não tem tempo. A gente está sempre correndo contra o tempo. Então, você precisa pensar nisso, que você precisa usar o seu tempo da forma mais sábia possível. E isso inclui olhar para as suas necessidades também. Não ficar tão ocupada tentando equilibrar tantos pratos e cumprir com tantas obrigações para dar conta, que parece que são mais obrigações até do que você é capaz de executar, que você vai empurrando suas necessidades lá para o fim da lista, como eu disse antes. Então, usar o seu tempo com sabedoria é cuidar sim dos seus filhos, mas também é cuidar de você. E você precisa se lembrar que cuidar de você é tão importante quanto cuidar do seu filho. Porque se você não cuidar de você, você e toda a sua família vai sofrer. Porque eles vão ter dentro de casa uma mãe entristecida, amarga, irritada, impaciente, que grita, que briga,
que perde a paciência com frequência e por poucos motivos, tá? Então, se você não cuidar de você, você sofre e toda a sua família sofre. E você precisa se lembrar que os seus filhos, a infância, é a base, é o alicerce sobre a qual os seus filhos vão construir todo o restante da vida. E a partir da relação com você, é que seus filhos vão aprender a se relacionar com outras pessoas. Então, o que será que eles estão aprendendo quando se relacionam com uma mãe que é impaciente o tempo todo? Entende? A gente precisa pensar nas consequências a longo prazo da educação. A gente não pode se deixar enganar pelos resultados a curto prazo. A educação, os efeitos dela aparecem a longo prazo. Então é claro que é muito mais saudável emocionalmente falando para os seus filhos conviverem com uma mãe amorosa e paciente. Mas eu volto a dizer, você não será essa mãe se você não cuidar de você. Então, essa é a maneira, né, quando você cuida de você, nos aspectos físicos, nos seus aspectos emocionais, psicológicos, você está prevenindo, diminuindo as chances de você chegar naquele nível de estresse que te leva a acionar o cérebro primitivo e, consequentemente, explodir, tá bom? Mas vamos falar de um outro aspecto dessa situação. E quando acontece? Né? E quando você percebe que está brava, que está irritada, que já está alterando o tom da sua voz, que está falando num tom mais duro, que aconteceu alguma coisa que te tirou do sério. O que você faz? Né? O cérebro primitivo está lá, em pleno funcionamento. Então, o que você faz? Você precisa entender que a hora da raiva não é hora de agir nem de falar. Lembra que eu disse no começo dessa live de que você não pode impedir essa reação automática do seu organismo de acionar o cérebro primitivo. Mas o que você pode decidir é se você vai continuar funcionando no cérebro primitivo ou se você vai fazer ele desligar. E o que faz o cérebro primitivo desligar? É quando você se acalma, né? Então, a hora que você se percebe irritada, é hora de você falar, peraí, agora eu não vou resolver nada, agora eu não vou responder para o meu filho, agora eu não vou falar com o meu marido, não vou fazer nada, eu vou me retirar de cena e vou simplesmente dar um tempo para que eu possa me reconectar. Então você sai, você pode até deixar isso já combinado, olha, você pode até dizer e deve para os filhos, olha pessoal, a mamãe aqui tá nervosa, tô precisando de um tempo para eu me acalmar, porque eu não quero ser desrespeitosa com vocês. Então eu estou indo lá pro meu quarto e eu preciso ficar sozinha, tá? Pode ser essa situação. Aí lá no seu quarto você vai respirar fundo. Essa respiração é profunda, lenta, inspira pelo nariz, solta pela boca. Essa respiração vai acalmando, vai abaixando a adrenalina e em pouco tempo, em poucos minutos, você já vai estar se sentindo mais calma e perceber que o seu cérebro primitivo desligou e reativou o lado pensante. Aí sim, você vai conseguir ter clareza de como resolver a situação de uma maneira respeitosa e eficaz. Aí sim você volta para a situação para lidar com o problema ocorrido. Entende? Porque se você for agir na hora da raiva, você vai falar o que você vai se arrepender depois. Você vai fazer o que você se arrepender depois. Então, isso é simples de falar, mas é difícil de fazer porque a gente não teve educação emocional na nossa infância. Então, você tem que aprender agora esse autocontrole. A se perceber, a perceber que você está tensa, a perceber quais são os gatilhos que te tiram do sério. Né? Por exemplo, eu não gosto de bagunça. Não gosto. Já melhorei muito depois da maternidade, né? Mas quando eu entro e vejo a casa toda bagunçada, um monte de coisa espalhada pelo chão, pelo caminho,
coisa sem guardar, aquilo eu já sei, já é um gatilho para mim. Já liga o meu cérebro primitivo e a minha vontade de sair lá mandando, falando, pega isso, recolhe aquilo, eu não quero nem saber, olha essa bagunça aqui, começo a criticar, começo a reclamar. Então eu já sei, eu já me percebo. Quando eu me deparo com bagunça, eu tenho que primeiro me acalmar para depois lidar com essa situação de uma maneira respeitosa e eficaz. Entende? Outro gatilho para mim, geralmente final do dia, lá pelas 6, 7 horas da tarde, é um momento que já está começando a cair, né, o nível do cortisol, isso em todos nós, e começando a subir os níveis da melatonina. Então é um momento que geralmente bate um cansaço grande, né? E é justamente nesse horário também que os filhos chegam da escola, todo animados, todo elétrico, querendo contar, querendo conversar, querendo conexão, porque passaram um tempo grande fora de casa, longe. Então são duas coisas que não se encontram, né? A mãe querendo sossego, descansar, silêncio, e os filhos querendo contato, conexão. Então esse é um horário, é um momento que eu já sei que se eu não tomar cuidado eu explodo. Eu já sei que é um gatilho para mim, porque eu tô cansada, né? Porque eu tô estressada. Então eu também preciso me organizar aqui, algumas estratégias inclusive, para que eu consiga lidar com essa situação sem ser desrespeitosa com ninguém. Então os meus filhos inclusive sabem disso. E eu digo para eles assim, a mamãe tá com o cérebro cru desligado. O que é isso, o cérebro cru? Eu ensinei para eles sobre o cérebro primitivo, tudo isso que eu estou ensinando para vocês hoje aqui nessa live. E eu recomendo que vocês ensinem isso para os seus filhos também. Isso é uma ótima educação emocional, é uma ótima ferramenta para eles, desde crianças, irem aprendendo a gerenciar as próprias emoções, a se perceber, a reconhecer o que eles estão sentindo e aprendendo a lidar com o que eles estão sentindo, né? E tem aquele desenho da Netflix, acredito que tem no YouTube Kids também, que chama Os Crudes, que são histórias de uma família da época das cavernas, né? Então eu apelidei carinhosamente o cérebro primitivo. Aqui em casa a gente fala de cérebro crudes. E eles já sabem o que é. Eles já assistiram o desenho e entenderam que é um cérebro de funcionamento primitivo, e que quando a gente está assim cansado, com sono, com fome, irritado com alguma coisa, esse cérebro liga e faz a gente perder a paciência, ficar nervoso com as coisas, com as pessoas, e que essa não é a melhor hora de agir. Então, eu já digo para eles, filhos, a mamãe está com o cérebro cru desligado, por favor, pare de gritar. E eles geralmente colaboram, né? Olha, a mamãe está com o cérebro cru desligado, por favor, colabora. Eu já pedi, é hora do banho. Por favor, entra no banho, colabora comigo, né? E eles são muito empáticos ao entender o que está acontecendo ali e colaborar. Quando eu estou nervosa e já começo a falar mais dura, eles já me dão feedback. Mãe, você está com o cérebro cru desligado. Você precisa se acalmar. Aí eu falo, ufa, é verdade. E aí eu vou me acalmar, né? Então é legal que eles me dão esse feedback e me ajudam. E eu também a eles, quando eles estão fazendo birra, estão nervosos, estão brigando um com o outro, eu falo, gente, vamos parar, peraí, eu acho que vocês estão com o cérebro cru desligado, é hora de se acalmar. Já já a gente resolve essa situação, vamos lá? E aí eles já sabem começar a respirar lentamente, né? Toma um copo d'água, sai, dá uma volta ao ar livre, fica uns minutinhos a sós ou em silêncio. Um abraço pode ser tudo que seu filho e até mesmo você precisa para, dar aquela respirada, se sentir segura e se reconectar com o seu lado racional. Então veja o que funciona para vocês, tá bom? E vai testando essas coisas na hora que você percebe que o cérebro primitivo está ligado. Como isso é um aprendizado constante, não é? Essa questão do autocontrole, pode ser que tenha vezes, isso vai acontecer, que você, quando vê, já perdeu a paciência. E o que fazer em momentos assim?
Quando você se perceber, já explodi, já foi. Então para. Primeiro lida com o que você está sentindo. Se acalme, igual eu exemplifiquei aqui. Aí depois você volta para os seus filhos, se desculpe. Diga, olha, a mamãe não deveria ter falado assim com vocês. A mamãe não deveria ter agido assim com vocês. O que eu fiz foi desrespeitoso. E eu estou aprendendo a cuidar das minhas emoções, né? Então eu não consegui manter a minha calma para lidar com vocês de uma maneira respeitosa. Eu peço que vocês me perdoem. Agora que eu estou mais calma, vamos conversar novamente sobre a situação, né? E aí sim você diz novamente tudo que talvez você tenha dito de uma maneira bastante agressiva, mas até explicando num outro tom o que você estava tentando dizer e ensinar, tá bem? Mas, como eu disse, vai ser muito mais fácil dos seus filhos entenderem o que aconteceu com você nesse momento em que você vai se desculpar, se eles entenderem o que é o cérebro cruz, o que é o cérebro primitivo, tá? Então está aí uma ótima ferramenta educativa para você usar com eles e todo mundo aí em casa aprender a lidar com as próprias emoções de uma maneira muito mais saudável. Bom, então é isso que hoje eu queria passar para vocês. Eu espero ter ajudado com essas informações que eu trouxe. Eu sei que muita gente aqui já vai conseguir fazer diferente a partir de hoje mesmo, com essas dicas que eu dei. Muito legal isso, esse é o meu objetivo. Mas, se você ainda sente que precisa de mais ajuda ou gostaria de um acompanhamento mais de perto, me envie uma mensagem. Eu tenho diversas possibilidades de atendimento e com certeza uma delas se adequa a você. Então, vamos juntas aí continuar cuidando da gente, rumo à melhor versão de nós mesmas. Tá certo, gente? Obrigado pela presença e até a próxima live. Tchau, tchau.